Bem, dessa forma a gente teria identidade pessoal, identidade social. A identidade social é a identidade social é como a gente nos mostra para o outro, como o outro nos vê. E são esses papéis. A identidade pessoal seria esse encontro mais íntimo com um eu, uma pessoalidade. É muito complicado porque toda essa questão da identidade, ela bate em relação a uma interioridade, né? Quando a gente vem pensar nessa identidade como fora, como algo do fora, a gente está dizendo que a gente é produzido o tempo todo. Foucault fala, né? O homem não há o sujeito está morto, né? Ou seja, é uma produção, e nesse sentido essa interioridade é uma produção do fora. Não seria simplesmente um passado histórico, seria fruto disso que é da ordem do virtual, mas nem por conta de estar, nem pelo fato de ser virtual, não quer dizer que possa ser atualizado. Então, na verdade, está aqui, está em todo momento. Só que essa ideia de um eu interior, um psiquismo interior, isso é, segundo alguns autores, uma produção da modernidade. Isso é datado. Essas forças, elas estão aí o tempo todo, essas instituições disciplinares, segundo Foucault, vão nos produzindo e criam sistemas de significação, dispositivos de significação, linguagem, semiótica, sentido, que vão produzindo como ser, como agir, como que é o gesto para um homem, como que é o gesto para uma mulher. E é curioso porque algumas pessoas vêm desconstruindo, né? Por exemplo, o travesti, quando se veste de mulher, ele não está simplesmente reproduzindo uma mulher, ele está criando algo a mais e ele está mostrando o quão essa mulher também é uma construção. O quão isso é criado, tanto é criado que ele pode fazer, e ele pode fazer igual de certa forma, só que ele subverte, ele mostra que essa norma é frágil. Então estamos falando aí de algo que é construído, e que é algo que é construído a todo momento, não é só um passado histórico, né? Mas é datado. Essas forças são datadas, elas vão mudando, elas vão se alternando de acordo com os acontecimentos contemporâneos. Na contemporaneidade, com a globalização, o que acontece é que a gente, com excesso de informações e com essa disponibilidade da informação, a gente entra em contato com subjetividades mil, com características variadas de países diferentes. O que acontece, ao mesmo tempo, é que isso diz respeito a kits padrões. Existe um mercado que tem interesse nessas identidades e em criar esses perfis. Por mais que eles sejam mais variados do que os nomes de identidades locais que a gente tinha antigamente, eles também respondem a um interesse de mercado. Então, devemos tomar cuidado, porque ainda há kits padrões nos quais a gente se identifica, por mais que o mercado chame isso de falta de identidade. Por exemplo, a Lady Gaga, hoje em dia, ela é taxada como alguém que vem quebrar essa ideia de identidade, quando, na verdade, ela reproduz ali. Ela reproduz muito e de uma exigência de mercado. E que os adolescentes continuam seguindo e continuam tomando como um ídolo. Esse brasileiro que gosta de bunda, de sexo, que é completamente sexual. É curioso, passando na praia eu vejo aquelas obras de arte de areia e só mulher de bunda. Então esse é o estereótipo, esse é o brasileiro, essa é a identidade que é vendida fora. Quando na verdade a gente sabe que o Brasil é uma multiplicidade, né? Em cada estado que você vai, em cada lugar do Brasil, é um novo Brasil. Eu só posso dizer que há Brasis, que essa identidade brasileira é muito difícil de ser definida. E essa simpatia toda que falam que o brasileiro tem, eu prefiro pensar no caso a caso. Para mim, sempre o mais interessante é a gente pensar caso a caso. Esse geral, né, que a gente diz, esse nome de a população, isso é uma generalização. E quando você generaliza, você elimina muitos detalhes. Foucault traz um conceito muito bacana, que é o conceito de devir gay.
O devir gay, segundo Foucault, não seria você ser gay. Ele não está promovendo que todos sejam homossexuais. Ele, inclusive, diz que o devir gay está para o heterossexual, está para todos, porque trata-se de uma atitude de mudança, de transformação, baseado justamente naquilo que vem subvertendo a sociedade. A sexualidade, que a todo momento mostra rupturas, que são subversivas. E, nesse sentido, uma postura de modificação, uma postura de subversão às regras e normas heteronormativas, por exemplo. Então, todo mundo deveria tornar-se gay. Deleuze, mais tarde, vem falar nos devir minorias, e aí ele fala em devir mulher, devir animal, mas num sentido dessa minoria que provoca mudanças, nessa minoria que de alguma forma está sempre ali resistindo, está ávida por encontrar seu espaço, um espaço da diferença, um espaço onde todos têm seu espaço. E aí a valorização da diferença. E não diferença em relação àquilo que é normal, ou seja, eu sou normal, aquilo ali é diferente. Não, todos somos diferentes. Na clínica, o paciente chega com um nome, ele geralmente chega com um diagnóstico. Então, o psicólogo, de alguma forma, ele começa a desconstruir isso, porque ele não é um transtorno. Ele pode, naquele momento, estar passando por algo da ordem do sofrimento que causa determinado tipo de comportamento, determinado tipo de pensamento, mas o sujeito, ele não é aquele nome. Isso, inclusive, para a clínica é muito importante, porque a gente não dá nome de, por exemplo, estrutura clínica, né, de Lacan, a gente não dá nome para o paciente, a gente não informa ele, olha, você é um neurótico, obsessivo, você é uma histérica ou você é um psicótico. Porque, no caso, isso facilita ele se identificar com isso e começar a reproduzir por aí que ele é aquilo. E a vida dele toda vai ficar centrada nisso, quando na verdade ele é muito mais. Eu lembro de um exemplo, uma revista, que era um casal de uma lésbica com um travesti. E a dificuldade que as pessoas tinham de compreender aquilo. Elas necessitavam dar um nome, então ficavam na questão, mas é um casal gay, é um casal lésbico, ao mesmo tempo é um homem que tem pênis, com uma mulher que tem vagina, então é um casal heterossexual. Então essa questão é muito forte, as pessoas querem dar um nome, muitas vezes elas não entendem. Essas pessoas que não se enquadram numa classificação, elas viram objeto, elas viram o resto da sociedade, é aquilo que não tem nome, é o inominável. E a sociedade, a todo momento, quer nomear, quer dar um nome, para tentar entender e compreender, para colocar numa determinada racionalidade e talvez, inclusive, num determinado nicho de mercado. Como eu vou vender se eu não posso dar um nome, eu não sei do que se trata aquilo? A minha conclusão é a sustentação do paradoxo. É a gente pensar nessa lógica do múltiplo que inclui a identidade. Você lutar por uma quebra total da identidade é da ordem do absurdo. Eu acho que não é disso que se trata. Não é buscar um niilismo, né, uma nadificação. A gente está em contato com essas identidades, mas a gente tem que saber da sua historicidade. E aí são guerras, né? É uma guerra que ocorre no plano visual, no plano visível, que é uma guerra entre identidades, e uma outra guerra, que é a guerra às identidades. Então é a gente estar circulando por esses planos, é a gente ter a flexibilidade de circundar e manter esse paradoxo.